Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos a EAD, o EAD que é esse curso aprofundado da doutrina espírita. Tenham todos uma boa tarde, sejam bem-vindos em mais esse momento de aprendizagem. Estaremos juntos durante esses momentos do estudo aprofundado da doutrina espírita na sexta aula, aqui falando sobre o shintoísmo, o islamismo e zoroastrismo e religiões primais. Estejamos todos em oração, estejamos todos participando vibratoriamente, para que juntos possamos aprender mais uma vez, dando sequência na nossa linha de pensamento do curso EAD. Vamos junto, então, continuar o nosso momento de aprendizagem e crescimento espiritual. Entendendo, então, que nós só temos que continuar assim. O shintoísmo é o que nós vamos, nesse momento, estar falando com cada um de vocês nesse momento. O shintoísmo, vamos lembrando que é uma religião que surgiu no Japão. Ela é oriunda de prática anímica, ancestral, miscigenada com o taoísmo. A palavra Shinto significa via dos deuses ou caminho divino, utilizada no século VI depois de Cristo. Substituiu o termo búdico ou Butsudo, que significa caminho de Buda. O shintoísmo tem sua base no culto dos mortos, chamados de kami. Os kami são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. Circulam então entre os encarnados, participando de suas alegrias e de suas dores, vigiando-lhes a conduta. Vamos lembrar também que os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral ou um decálogo propriamente dito, porque os seus seguidores, vejam bem, os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina. Daí não existir a necessidade de um código moral. O shintoísmo, então, prescreve na veneração dos seus mortos os deveres religiosos de, por exemplo, purificar o coração por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos. Também através de tornar puro o corpo pela higiene física. No início da era cristã, chega ao Japão o confucionismo, trazido da China. Sua influência, limitada aos círculos cultos, alcança os séculos XVII. O livro de lendas confucionas é denominado o 24 modelos de piedade filial. Exerceu forte influência na educação japonesa por retratarem uma moral familiar e conservadora, compatíveis com as tradições shintoístas, as quais, por sua vez, têm como princípios o amor à família e o respeito aos ancestrais. Com a introdução do budismo no Japão, feita por coreanos, surgiram divergências entre o shintoísmo e os budistas, tais como, por exemplo, o shintoísmo admite vários deuses. O budismo, em sua origem, não admite qualquer Deus. E também pelo fato de o shintoísmo
pregar a sobrevivência definitiva, sem reencarnação dos espíritos dos mortos, não existindo para os mortos punição ou recompensa, independentemente da vida que aqui tenham levado. O budismo, no caso, prega a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação, a possibilidade de reencarnar, até que estas se purifiquem, atinjam o nirvana. Somente a partir desse estágio é que a reencarnação não mais ocorre. Aí então, isto é o shintoísmo, as suas características que nós acabamos de ver. Mas continuemos com a nossa aula. Vamos também falar hoje do islamismo e zoroastrismo, que é também algo muito importante de prestarmos atenção, assimilando então as características do islamismo e do zoroastrismo. De todas as religiões não cristãs, o islamismo é a mais próxima do Ocidente em termos geográficos e religiosos, pois como religião tem origem judaica e como filosofia sofreu influência helênica. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, da tribo Quraysh, nascido em Meca há aproximadamente 570 anos depois de Cristo. No roteiro 29, estudaremos, no caso, com maiores detalhes, a doutrina do Islã. O mandeísmo ou zoroatrismo é uma religião fundada na Pérsia por Zoroastro, ou seja, Zaratustra, cujas origens se perderam no tempo, mas que foi inspirada no deserto, na solidão. Nós vamos, por exemplo, lançar mão do acréscimo de um livro chamado Religião, escrito por Carlos Imbassai, na página 181, falando justamente nesse item, na página 181, sobre o Zoroastro, né? Ele vem dizendo nessa página 181, no livro Religião, dizendo que a base de sua doutrina era a grande luta entre o bem e o mal, vivendo as criaturas influenciadas por bons e maus espíritos. O homem é livre em suas ações. Já Zoroastro pregava o livre-arbítrio. O homem é livre, mas se vê sujeito às influências das forças do mal, conservando a ação, a palavra e pensamentos puros. Afastava-se do mau espírito e se aproximava do bom. Devia conservar limpos o corpo e a alma. Na morte, cabia-lhe um lugar que estava em relação com o que praticara em vida. Os atos do homem na vida iam determinar a sua situação na morte. A religião de Zoroastro, afirmam os historiadores e mitólogos, tinha leis morais de extraordinária elevação. Continuando no mesmo livro, já na página 182, no livro Religião, há quem afirme que Zoroastro nunca existiu, mas, pela leitura dos Zend Avesta e dos hinos antiguíssimos, temos notícias que ele
não foi um mito, mas um homem que, à semelhança dos grandes profetas ou de pessoas de maior envergadura moral, muito lutou e sofreu. Segui o bem, fazei o bem, pensai no bem, assim falou Zaratustra. Na página 182 do livro Religião, lá nós encontramos esse registro interessante para que nós façamos as nossas reflexões. Já nas religiões primais, nós vamos fazer algumas lembranças importantes sobre esses agrupamentos religiosos primais. As religiões primais ou tribais são manifestações primitivas da religiosidade humana. São encontradas em várias partes do mundo, como África, Austrália, Sudeste Asiático, ilhas do Pacífico, Sibéria e entre os índios da América do Norte, Centro e do Sul. Em geral, tais religiões não possuem textos escritos. Os mitos representam a sua base religiosa, tendo sobrevivido em razão da tradição oral. Como toda religião tribal, sofre influência de fatores externos, sendo as suas histórias alteradas ao longo das gerações. As religiões tribais africanas acreditam na existência de um Deus supremo, apresentando-o sob diversos nomes, como Criador de todas as coisas e seres. Acreditam também em outros deuses menores ou espíritos, encontrados nas florestas, planícies e montanhas, lagos, rios e no céu. Esses deuses estão intimamente associados aos fenômenos da natureza, como, por exemplo, a chuva, raios, trovões e etc. Outra característica das religiões primitivas diz respeito ao culto dos antepassados. Acreditam que os antepassados se mantêm invisíveis, guardando a mesma aparência que tinham em vida. Atualmente, muitas das religiões tribais da África adotam práticas cristãs e também islâmicas em seus rituais. Nós temos um registro também no livro A Caminho da Luz, que está registrado nesse mesmo livro, na página 85 e 86, com o item intitulado Revelações Gradativas. Lá no livro A Caminho da Luz, nós temos Emmanuel falando o seguinte para nós, dizendo que os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo
nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lindimos objetivos. E assim sempre segue a humanidade participante deste processo relevante ao nosso crescimento espiritual, no quesito do desenvolvimento da ideia religiosa na humanidade e também de Deus, sempre tendo a responsabilidade, nós mesmos respondendo pelo processo de aprendizagem de tudo que nós hoje já alcançamos a nível religioso e também espiritual. Cada um de nós dando a sua contribuição num determinado momento, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Não se dá aquilo que não tem. É sempre cada um de nós dando e doando, contribuindo sempre com o que se tem assimilado, com o que se tem consciência, e assim então nós acabamos por contribuir ou com o progresso ou momentaneamente ficamos estacionados até que então resolvemos caminhar abraçando, entendendo, aceitando a ação da lei do progresso em nós, na natureza, no planeta em que nós estamos vivendo, enfim, em todo o universo. Nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Muita paz a todos vocês que participam constantemente conosco. Até a próxima aula, com o amparo e a proteção do nosso Pai Criador.